Presidente, o Brasil é um país de muitos contrastes. Ele é rico e pobre ao mesmo tempo. Como que um país que produz tanto alimento, que exporta alimento, inclusive, passa tanta fome? Quando o senhor assumiu, 33 milhões de brasileiros estavam com fome, presidente. O que o seu governo fez até agora e o que pretende fazer daqui para frente para melhorar essa situação? Então, primeiro... Ô, Lula, agora é a tua hora de voar, meu parceiro. Agora é a tua hora de voar. Esse foi teu discurso na eleição. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Eu vou dizer uma coisa, nós já acabamos com a fome ao ver no Brasil. Em 2014, a ONU anunciou que a fome tinha sido terminada no Brasil. Depois, a fome voltou por conta do descaso. O problema da falta de comida na mesa das pessoas não é nem a falta de produção no campo, e nem a falta de vontade das pessoas ter acesso ao alimento. É que falta recurso. Você veja, nós temos no mundo hoje por volta de 735 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Enquanto isso, o mundo produz alimento. Isso é 10% do planeta Terra. Alimento para todo mundo. A evolução da engenharia, a evolução genética, ou seja, faz com que a gente produza cada vez mais por hectare, faz com que a gente... Antigamente você demorava 48 meses para matar um boi, hoje você mata com 15 meses. Um frango levava 90 dias, hoje você mata com 35. Apenas para dar algum exemplo da evolução e da capacidade de produção, você produz muito mais por hectares hoje. Então, o que acontece na verdade? O que precisa é ter dinheiro para as pessoas comprarem esse alimento. Na hora que tem dinheiro para comprar, as pessoas vão produzir mais. Na hora que as pessoas produzirem mais, as pessoas vão comprar mais. Aí você cria um círculo virtuoso e todo mundo vai comer. O mundo gastou, o ano passado, 2 trilhões, 220 bilhões de dólares em armamentos. Esse dinheiro poderia ser gasto, uma parte dele, para resolver o problema da pobreza no mundo. Não é só a comida. É que você, para acabar com a fome, você tem que gerar desenvolvimento. Desenvolvimento gera indústria, indústria gera emprego, emprego gera salário, que gera mais consumo e que gera um círculo, sabe, virtuoso de desenvolvimento do Brasil. Nós vamos acabar com a fome outra vez no Brasil. Nós vamos, sabe por quê? Porque o salário mínimo já aumentou 2 anos seguidos. O salário mínimo tinha passado 6 anos de aumentar. A merenda escolar, que hoje não chama mais de merenda escolar, mas alimentação escolar, ela tinha ficado 6 anos sem nenhum reajuste, nós já aumentamos em 39%. As pessoas estavam ganhando menos salário, a massa salarial era muito pouco, a massa salarial aumentou 11,7% em 2003. E mais importante, 87% dos acordos salariais feitos em 2023 foram com aumento real acima da inflação. Isso significa, o César, significa que as coisas começam a melhorar. É importante as pessoas lembrarem que eu só tenho 1 ano de governo. E esse ano foi o ano da reconstrução, foi o ano de colocar a casa em ordem, foi o ano de arar a terra, de plantar. Agora é que nós temos a obrigação de chamar a sociedade brasileira para, junto conosco, colher o bem-estar que nós queremos para a família brasileira. Por falar em família, presidente, quem é dependente do Bolsa Família pode esperar um investimento por parte do governo? O Vale Carne, que tanta gente está falando, vai ser incluído nessa? Não existe essa bobagem de Vale Carne. Não existe? Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande, porque, veja, isso aqui foi o seguinte, um cidadão entregou uma carta ao ministro. E esse ministro colocou a casa, mandou a carta para a Casa Civil e disse para a imprensa que ia estudar. Sabe, o que na verdade vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carne. E o preço já passou. É importante lembrar que o preço da carne baixou, sabe? Não baixou o tanto que a gente queria, mas já baixou muito o preço da carne. O que nós precisamos agora é baixar o preço do feijão, é baixar o preço do arroz, é baixar o preço de algumas leguminosas, que aí é preciso aumentar a produção. E para baixar o preço, você tem que fazer 2 coisas. Ou aumenta a produtividade, ou você vai ter que ter garantia de preço mínimo para as pessoas se motivarem a plantar mais, ou se não tiver jeito, você vai importar de onde tiver para garantir que o povo brasileiro possa receber em casa os produtos de primeira necessidade a preços compatíveis com o seu salário. Presidente, vamos falar de um outro assunto que aflige demais o povo brasileiro, que é a segurança. Não, só para te contar uma coisa, César. Eu ri muito quando eu vi a notícia do Vale Carne. Sinceramente, eu não acreditei que pudesse ser verdade. Mas para o senhor ver como viraliza tudo, né? Por causa da internet. Então, esse Vale Carne aí, será que foi fake news plantada pela direita? Para ver se colava? Porque eles gostam de debochar muito dos vales, né? Dos bolsas. Pelo menos Bolsonaro se elegeu atacando o Bolsa Família, que era Bolsa Esmola e toda essa bobajada de sempre.
E no final, para se reeleger, estava desesperado, apegado ao discurso de que ele aumentou o Bolsa Família, o Auxílio Brasil e tudo mais. E o auxílio emergencial também. Também, né, principalmente, né? Por isso que é importante o seu testemunho aqui para o povo brasileiro. Vamos falar de segurança, presidente. O povo brasileiro está muito aflito, a criminalidade vem crescendo, não no seu governo, vem crescendo ao longo dos anos. Muita gente sendo roubada nas ruas, a pessoa sai para trabalhar, não sabe se volta, o povo brasileiro está preso dentro de casa, o criminoso está solto nas ruas, o feminicídio cresceu bastante também. A gente tem o presídio de segurança máxima em Mossoró, com fuga, que dia 14 de fevereiro, completa um mês que os detentos estão em fuga. O que fazer para melhorar? O senhor não acredita em leis? O código, a lei penal brasileira ela não é superada, não é muito antiga. Nós precisaríamos de leis mais severas, na sua opinião? Isso iria inibir a criminalidade? Ou o senhor não concorda com isso? Veja, eu não sou especialista em se tratando de legislação. Mas eu acho que se a lei mais dura resolvesse o problema, onde tem pena de morte não teria violência. Mas não tem menos? O problema não tem menos. O problema da violência... Tem menos? O cara tá defendendo pena de morte mesmo, cara? Porra. E a gente não mata no Brasil? A gente não mata nas favelas no Rio? A gente não mata nas comunidades em São Paulo? Tá ligado? Porra, se matar resolvesse, não teria crime no Brasil. Porque a gente tá com essa política de guerra, com a desculpa de guerra às drogas, a gente tem guerra aos pobres, guerra aos pretos, guerra nas comunidades todos os dias, há mais de 30 anos. Seguramente há mais de 30 anos. E não resolveu porra nenhuma. A gente só viu o crime organizado ficava cada vez mais rico e mais organizado, nascimento de milícias. Então, porra, não faz sentido, né? Está ligado, sabe, eu diria, a estrutura, sabe, de formação da nossa sociedade. Ou seja, durante muito tempo a miséria foi muito grande, a falta de oportunidade foi muito grande. E quando você não tem oportunidade, você não tem esperança, muitas vezes você é encaminhado à coisa mais fácil, que é você pegar uma coisa de alguém. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Nós agora criamos um programa chamado Pé de Meia. O que é o Pé de Meia? Nós, no ano passado, detectamos que 500 mil jovens por ano, jovens de 13, 14, 15 anos, estão desistindo da escola a pretexto de ajudar a família em casa. Veja, se esse jovem não tem perspectiva de estudar, se esse jovem não tem perspectiva de trabalhar, esse jovem pode cair na droga, pode cair no crime. O que nós fizemos? Nós criamos um programa em que a gente vai dar para as pessoas mais pobres, vamos chegar a quase 3 milhões de pessoas, nós vamos dar uma bolsa, uma poupança para esse jovem estudar, o equivalente a R$200 por mês, durante 10 meses. Quando chegar no fim do 10 meses, ele tem que passar de ano ou tem que ter no mínimo 80% de presença na escola, senão ele não recebe. Aí no final do ano a gente deposita R$1.000 e fica na poupança. No segundo ano, a mesma coisa. No terceiro ano. Quando chegar no final do terceiro ano, ele pode ter R$9.000 para ele começar a vida de verdade, porque ele terminou o ensino médio. Isso é uma política de incentivo para que as pessoas mais pobres não deixem de estudar. Porque se a gente permitir que esse jovem deixe de estudar nessa idade de 14, 15 ou 16 anos, a gente não sabe qual será o futuro dele, que caminho ele vai seguir. Pô, esse pé de meia é muito bom, cara. Eu gosto muito dessa ideia, Minha mãe é professora, não do ensino médio, né, do ensino fundamental aqui no município do Rio. Então, a gente vê diretamente os desafios que tem no ensino público. Muita evasão escolar. Muita gente que começa a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, isso aí que o presidente falou. Cara, a gente precisa mesmo. Na pandemia, essas taxas de evasivo escolar, de pessoas saindo da escola, até porque as escolas, muitas tiveram que ir de forma remota e simplesmente muitas escolas não tinham como adaptar a esse modelo de uma forma que fosse eficaz e eficiente para os alunos. E muita gente abandonou. Então eu vejo esse pé de meia, porra, como uma atitude incrível, cara, e necessário para segurar a galera na escola. E ainda tem aí essa possibilidade de terminar o ensino médio, já ter algum dinheirinho para, pode ajudar até a arrumar um emprego, né? Seja para fazer um curso técnico, para comprar uma moto, que seja, para dar entrada em alguma porra. Dá para a pessoa começar a vida com mais dignidade. E isso tem um impacto diretamente na segurança pública. Porque o cara vai pensar, porra, se eu terminar a escola, eu vou conseguir sair com esse dinheirinho aqui, eu já vou conseguir, porra, dar um andamento na minha vida melhor. Tem alguma perspectiva, tem um planejamento, né? Tem que ver como é que vai ser a execução disso, com certeza. Mas ele tem um planejamento ali. Agora, o cara sem perspectiva nenhuma, tá ligado? Fica muito mais fácil dele ser seduzido pelo crime, pelas drogas. Então segue o baile.
Ele pode ir para o crime organizado, ele pode ir para a droga, e sabe, aí pode aumentar a violência. Então o que nós precisamos? Nós precisamos, eu tenho discutido com o ministro Lewandowski, discutia com o ministro Valentino, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos criar uma Polícia Nacional mais forte e mais presente, e ela precisa ser melhor preparada. Nós temos que fazer muito investimento em inteligência, porque nós precisamos efetivamente de mais inteligência na polícia e na segurança pública. E precisamos ter mais policiais, sabe, nas ruas. Eu sou do tempo em que a polícia andava na rua, na Vila Carioca, quando eu morava em São Paulo, ou seja, a polícia andava de farda azul com cacetete na mão, não tinha arma naquela época. Também não tinha tanto bandido como tem hoje. Então eu acho que a situação social desse país levou ao crescimento da violência. Você pode ver que a violência, na maioria, é entre jovens, de 18, 19, 20 anos, 20. Você não vê uma pessoa de 60 anos, de 50 anos. É normalmente mais jovem. Então, se a gente não cuidar de dar estabilidade para essa gente, garantia de que essa gente vai ter um emprego, de que essa gente vai ter uma escola, a gente não consegue controlar isso. Só a polícia não resolve o problema e só, sabe, aumento da punição não resolve o problema. A segunda coisa que eu queria te falar é no Guarda de Mossoró. Você tem 2 detentos que fugiram. Nós temos lá a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Nacional, a Polícia dos Estados do Rio Grande do Norte, do Ceará e da Paraíba. Nós temos um contingente de pelo menos 250 policiais de dia e de noite tentando localizar. Só há uma hipótese. Ou esses caras já conseguiram sair da região que a gente está investigando, ou esses caras estão sendo ajudados por alguém. Porque a verdade é que já se tem prova de que eles receberam o carro para fugir, de que eles receberam armas. Então significa que tem gente, sabe, que ajudou eles. Mas eu ainda hoje conversei com o Lewandowski, porque eu tinha certeza que você ia me fazer essa pergunta. E aí eu liguei para o Lewandowski está inclusive indo a Mossoró, que ele quer conversar com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, um jeito de ampliar o espaço de investigação, porque vai chegar o momento em que você não vai continuar procurando, sabe? Mas por enquanto a gente tem que ficar lá, porque a sociedade está assustada. E são 2 bandidos perigosos. Eu acho que a segurança é uma coisa muito séria, e é preciso que o governo federal e o governo dos estados se ajudem mutuamente, porque se você tem de um lado a responsabilidade do governo estadual, você tem que ter a participação do governo federal subsidiando e incentivando com recursos a melhoria da atuação da polícia em cada estado. Agora, eu sonho com uma polícia nacional muito forte. Eu sonho que a gente tenha uma polícia muito forte, muito preparada para intervenções em momentos que sejam muito necessários. Porque, na maioria das vezes, os crimes estaduais são resolvidos nos estados, a polícia estadual, e os governadores, ninguém gosta que o governo federal se meta nos problemas da polícia estadual. Todo mundo reclama, mas ninguém abre mão do controle da polícia estadual.